Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos, que Deus abençoe a tudo e a todos de maneira sobrenatural, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero chamar a sua atenção a esta mensagem. Aliás, eu queria alguns minutos da sua atenção, enquanto menciono a palavra de Deus. Eu tenho certeza você que me ouve do outro lado de algum lugar, valerá a pena certamente você acompanhar esta mensagem que eu tenho da parte de Deus ao seu coração. Especialmente você que está querendo abandonar seus sonhos, você que está querendo ou pensando em desistir, você que está, isso não é para mim, é muito difícil. Você que está aí se perguntando por que tudo está dando errado. Você que está aí se questionando por que as portas não se abrem. Porque está tudo dando errado na minha vida. Usando até aquela expressão que muitos usam. Será que eu joguei pedra na cruz? Você vai perceber aqui na palavra de Deus que só precisa de uma só coisa para que tudo na sua vida volte a dar certo novamente. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 2, diz assim: E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Queridos irmãos, Simão Pedro aqui o havia tentado a noite inteira com seus companheiros, e o barco até então, permanecia vazio no lago de Genezaré, até que Jesus chegou. E quando Jesus aproxima, ele percebe que Pedro com seus companheiros já estava a lavar azede. Lavar azede significa desistir. Lavar azede significa abrir mão daquilo que estava tentando fazer-se. E a Bíblia diz que Jesus aproxima e entra naquele barco. E ao entrar no barco, a primeira coisa que ele fez, conforme o final do versículo 3, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Ele entrou no barco quando viu que eles estavam lavando azeite. Como falei, lavar azeite significa desistir. Talvez você está aí pensando, pastor, esse negócio de ser um empresário não é para mim. Esse negócio de ser um obreiro não é para mim. Ser um pregador, eu não tenho chamado para isso. Para cantar, eu não fui chamado para cantar, eu não tenho vocação para isso. É um diácono, eu não tenho vocação para ser um diácono. É um advogado, eu não tenho vocação para ser um advogado. Eu não sei para que Deus te chamou. Mas naquilo para o que Ele te chamou, você não pode desistir. Naquilo para o que Deus te chamou, você não pode lavar azeite, você não pode abrir mão. Porque se Deus te chamou para algo, é porque Ele tem um propósito naquilo para o que você foi chamado. Quando eles estão lavando azeite, quem chega, Jesus, entra no barco e começa a ensinar. Primeira coisa, deve haver instrução. Após a instrução, se você seguir a instrução, ou se você seguir aquilo que com Deus o aprendemos, aí você pode lançar a rede tranquilo, que a rede não vai voltar vazia. E por que a rede estava vazia? Aliás, ele já estava lavando o azeite. Porque estava lançando azeite apoiado na palavra de Pedro. Pedro tinha credencial de pescador naqueles dias. Para quem não sabe, Pedro era o pescador mais famoso daquela época. Dono de fábrica de pescaria. Apóstolo Pedro era. E o fato de Pedro ser o pescador credenciado naqueles dias, ser dono de fábrica de pescaria, todo mundo apoiava-se de Pedro com relação a pescar. Ou seja, passar a noite inteira lançando suas redes, apoiado na palavra do mesmo Pedro. Passar a noite inteira lançando as redes da maneira como Pedro havia instruído. E o fato de lançar as redes como Pedro havia instruído, ou apoiado na palavra de Pedro, nada apanharam. Quando a Bíblia fala a palavra noite, está se falando de tempo de obscuridade.
Está se falando de tempo difícil. Quando a Bíblia menciona a palavra noite, está se falando de tempo de escuridão. Está se falando de dias de negridão, ou tempo de deserto. Foi exatamente o que eles aqui estavam passando. Por quê? Porque até então estava apoiado na palavra do próprio Pedro. Por isso a rede estava vazia. Talvez você que está me ouvindo, você está lançando a sua rede e ela continua vazia. Porque você está apoiado na palavra do homem. Porque está apoiado muitas vezes na palavra do médico, não desqualificando a profissão. Mas o médico é ser humano como eu sou, como você é. O médico é limitado. Por mais que o médico desengane alguém, a palavra final, irmão, vem de Deus. Não é o médico que vai desenganar. O médico ele vai até um certo ponto. Mas vai haver coisa na minha vida ou na sua que o médico não vai poder fazer. Vai haver causas que o advogado, humanamente falando, não vai poder fazer nada para você. O juiz também não. Vai haver coisa que a família não vai poder fazer. E aí a hora em que Jesus entra no barco daquele alguém. Porque a partir do momento que ele entra no barco de um alguém, tudo que estava planejado para dar errado, ele faz dar certo. Tudo que parecia estar perdido, novamente ele volta a encontrar-se, permitir que aquele alguém encontre, melhor dizendo. Quando Jesus entra no barco de um alguém, é a certeza da vitória na vida daquele alguém. O que eu estou dizendo, você que queria desistir, Jesus vai entrar no seu barco, independente de quem você seja, independente de quem é você que está me ouvindo, independente da sua religião. Se você está pensando em lavar azeite, se você está dizendo, pastor, isso não é para mim, pastor, eu vou abandonar tudo, pastor, eu vou desistir, eu vou chutar o balde, o pau da barraca, não dá mais, eu estou cansado, eu não tenho mais força. Jesus vai entrar no teu barco, e a partir do momento que ele entrar no teu barco, você vai ver que o barco que estava vazio vai transbordar. Tu vai ver que o barco que estava vazio, ele vai soprá-lo no mesmo. E quando ele soprar o barco que estava vazio, vai tornar-se totalmente cheio. Porque quando Jesus ele entra no barco de um alguém, ele traz solução, cuidado e providência para aquele alguém em todo o seu caminho, e o problema daquele alguém torna-se totalmente resolvido. Porque quando ele entra no barco de alguém, ele só entra para solucionar aquilo que os homens não estavam encontrando solução. Talvez você está assim. Talvez você está no seu barco olhando, vendo o barco vazio e se perguntando como eu vou resolver isso? Como eu vou me livrar desse problema? O que eu faço para me livrar dessa dívida? O que eu faço para aquela porta se abrir? O que eu faço para resolver isso, aquilo, outro? Tenha calma. O socorro está a caminho. Tenha calma. A providência já está sendo enviada. Tenha calma. Jesus vai entrar no seu barco. E quando ele entrar no seu barco, tu vai ver que é assim, ó. O problema vai se resolver, solucionar quando você se der conta. Teu problema vai estar resolvido sem que você se esforçasse. O problema vai estar resolvido sem que você se desgastasse, sem que você perdesse a noite de sono. Quando você menos perceber, o problema vai estar resolvido sem você menos se dar conta, para você perceber que quando Jesus ele entra no barco de alguém, ele não depende daquele alguém, nem de quem quer que seja. Ele simplesmente entra no barco, traz o socorro, a providência, e o problema não está lá de dentro, ele resolve para mostrar que ele é Deus, dono do socorro, dono do recurso, dono da providência, da provisão, e para mostrar que ele não depende do homem, mas somos nós, seres humanos, que dele precisamos. Quando ele entrou no barco e ensinou, ao versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas observa, Jesus mandou que saísse de terra firme e se lançasse ao lago. Ou seja, fosse em água mais profunda. Tem pessoas que querem ser honrado, mas não querem se só sair para a igreja. Vai na igreja uma vez ou outra e pensa assim, é o bastante, é? Eu vou lhe dizer, você que vai na igreja uma vez ou outra e acha que não precisa mais, a barriga vai doer de novo, é melhor você voltar. Se você é uma pessoa que vai na igreja de vez em quando e pensa que vai resolver o problema, você está equivocado, você está enganado, tem que sair do conforto. Eles estavam no conforto, a palavra de Pedro era o conforto. Talvez você esteja ouvindo mensagem pela rede social, pela televisão, e pensando assim, meu problema vai resolver. Fica assim, ó, só ouvindo, não vai na igreja não se esforça não,
Você vai passar a vida assim, o seu problema nunca vai ser resolvido. Pedro estava em terra firme. Jesus deixou bem claro no versículo 5, respondeu no 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao lago e lançar a vossa rede. Percebe? Pedro estava em terra firme, na beira da praia. Pedro não queria ir a águas profundas. Ele tirou Pedro das águas profundas, das águas rasas, aliás, e mandou que fosse em água mais profunda. Quando Pedro sai da terra firme, que significa o conforto, quando ele saiu da zona de conforto e se lançou em águas profundas, a partir daqui Jesus disse, lançai a vossa rede. Enquanto estava no conforto, o barco estava vazio, a rede estava vazia. E o que é sair do conforto é se esforçar, não dar lugar à preguiça. E o que é sair do conforto é não dar lugar para o desânimo. E o que é sair do conforto é deixar a heresia de lado. O que é sair do conforto é você sair do comodismo, que tem gente que está acomodado. Tem gente que está acomodado muitas vezes na preguiça, no desânimo e não se levanta. Está no conforto, precisa sair do conforto para que as coisas tornem-se favoráveis a você. E o que é sair do conforto é se esforçar em mais a igreja. Jesus ensinava no final do versículo 3. Talvez você está no barco do conforto, do comodismo, por isso o barco está vazio. Precisa sair do barco do conforto, do barco do comodismo e vir ao barco de Jesus, se lançar em água mais profunda para que o seu problema se resolva. Talvez você que está me ouvindo, seu barco está vazio. Conforto, comodismo, tem que ir mais à igreja, tem que se esforçar mais, tem que se empenhar mais. Não é ir na igreja uma vez ou outra, pensa assim, meu problema vai resolver. Por que tem tanta gente que está perecendo, lutando? Tem que se esforçar. Quanto mais você se esforçar, mais forte em espírito você se torna. Quanto mais você se esforçar, mais de Deus você recebe. Quanto mais você se esforçar, mais cheio o seu barco vai encontrar-se. Quanto mais você se esforça, mais Deus tem o prazer de honrá-lo, aquele que se esforça a receber da parte dele. Então, sai do conforto, começa a se lançar em águas profundas. Sai do conforto, comece a buscar mais a Deus. Sai do conforto e comece a buscar mais o Todo-Poderoso. Porque quando você sair do conforto da terra firme e se lançar em águas profundas, você vai encontrar nas águas profundas o que na terra firme você jamais alcançaria. Quando você sair da terra firme e se lançar nas águas profundas você vai encontrar o que no conforto você não queria encontrar. Tem gente que está sendo no sofá de casa, dentro de casa, não se levanta, não se esforça, não se empenha. Por isso as coisas não mudam, tem que se esforçar, tem que viver a fé, tem que lutar, tem que acreditar, tem que arregaçar as mangas e tem que ir para a luta, tem que confiar. Sair da zona do conforto e começar a se lançar nas águas profundas. Tem gente que quer se libertar e não faz nada. Tem gente que quer ser curado e não faz nada. Tem gente que quer viver de providência, mas não faz nada. Tem gente que quer que as coisas mudem e não faz nada para mudar. Não quer se esforçar para buscar a Deus. Não quer se esforçar para ir à igreja. Está vivendo, muitas das vezes, de teoria. Porque ouve na rede social, na televisão, Deus vai fazer isso, aquilo, e realmente Deus quer fazer. Mas Deus só faz quando aquele alguém sai do conforto, do comodismo. Do contrário, vai passar a vida assim, apoiado na palavra dos outros. E as coisas nunca vão acontecer. Não é assim que muitos estão vivendo? Pensando, eu vou ser curado. As portas vão se abrir. As coisas vão melhorar. As coisas vão mudar. E a pessoa está assim, vivendo de teoria apoiada na palavra dos outros, como aqui. Por isso a rede estava vazia, o barco estava vazio. Palavra de Pedro. Mas sob a tua palavra lançarei azeite. Agora não é mais a palavra de Pedro. Agora é a palavra de Jesus. Quando lançou a rede nas águas profundas sobre a palavra de Jesus, não mais no conforto, mas nas águas profundas, o que era contra ele voltou-se, está favorável. Agora o barco encheu, a rede veio cheia, como diz aqui a palavra, né? No versículo de número 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiu-se azeite, porque agora é a palavra de Jesus. Agora não está mais no conforto. Quer que a tua situação mude? Quer que as coisas se tornem favoráveis a você? Sai do conforto. Regaça as mangas. E assim nunca mais vai faltar peixe na tua rede a partir de hoje, no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Sai do conforto. Pare de lançar sua rede sobre a palavra dos homens e comece a lançar sobre a palavra de Cristo. Enquanto era a palavra de Pedro, a rede estava vazia. Mas agora sobre a palavra de Jesus, as redes se rompiam de tão cheia que ficaram.
Volte a lançar suas redes sobre a palavra de Cristo. Sai do conforto. E assim a tua sorte vai mudar no nome de Jesus. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.